Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do quarto episódio de What If, a nova série da Marvel no Disney Plus. Se você não tá acompanhando os episódios, eu vou deixar aqui no card a playlist que eu falei até agora dos 3 primeiros. E eu já adianto que esse quarto ele surpreendeu pro bem. Nossa, esse episódio foi muito bom. Então não esquece de curtir e seguir o canal, porque eu tô sempre trazendo vídeo de todas as novidades. Nesse quarto episódio a gente vê mais o Doutor Estranho. Todos os outros episódios, eles deixam meio que um espaço para alguma coisa, meio que amarrando, e eu espero que tudo isso se conecte no final. Esse eu não senti tanto, eu senti que esse foi um episódio mais cíclico. Mas, no geral, ele foca mais no Doutor Estranho. Até agora a gente já viu a história de vários heróis. Então, por exemplo, vimos o Star-Lord T'Challa e algumas coisas que foram um pouco diferentes que causaram uma mudança absurda. Nesse caso, eu gostei que a diferença é que, lembra lá no filme do Doutor Estranho, na cena do hospital, que o Steven, ele chega pra Christine e faz, eu vou dar um discurso ali, vou receber um prêmiozinho, pá, vamos lá comigo nesse rolê? E daí ela faz, não, hoje não, Faro, muito obrigada, que não quer. Em What If, ela diz que sim. Então ele vai buscá-la e acontece o acidente não muda, ele continua existindo, só que em vez de perder as mãos, ele perde a Christine. E aí, devido à perda dela, ele vai atrás das artes místicas, se torna um mago, tem tudo aquilo ali acontece, Dormammu também, e ele se torna um mago supremo. Porém, ele não consegue largar. E temos de novo o olho de Agamotto, e acontece similar ao que aconteceu no filme. Inclusive, muitos quadros da série são exatamente iguais aos quadros do filme. Então, por exemplo, o carro cai igualzinho lá no live action. A cenazinha da maçã, que ele percebendo o que ele vai fazer com aquele olho de Agamotto, que ele consegue viajar no tempo. E o livro também. Isso fica bem claro, é para aquela pessoa realmente muito desatenciosa. Olha, meu filho, tá aqui, pá, presta atenção. E aí, o que ele decide? Eu vou voltar no tempo e vou salvar minha boizinha. Só que, obviamente, em Harry Potter a gente já viu isso. Gente, não voltem no tempo pra corrigir coisas. Não dá certo, cara. A não ser que seja pra salvar um hipogrifo. Aí sim vai dar certo. Mas se for pra corrigir as coisas, não tenta que não vai dar certo. E aí a gente tem um conceito muito importante, que é o de ponto absoluto. O que é um ponto absoluto? A Maga Suprema, ela volta lá e diz, a morte dela é um ponto absoluto, você não pode mudar isso, porque ela precisa morrer para você poder se tornar um mago, você poder salvar o planeta, porque se ela não morrer, você não vai virar mago. Essa linha do tempo, esse universo não vai existir. O que o Doutor Estranho faz? Tô nem aí, vou voltar mesmo, vou tentar salvar a boizinha. Só que aí ele é muito inteligente, ele vê que só tentar para voltar. Ele faz, onde foi que eu descobri sobre esse negócio de viagem no tempo? No livro de Cagliostro. Tá lá, o episódio já te mostrou. Cagliostro tinha um monte de livro perdido. Eu vou voltar no tempo pro momento em que os livros não estavam perdidos. Eu vou lá na biblioteca. Beleza, ele chega lá e ele encontra uma pessoinha. O Obeng, que ele diz, eu sou o bibliotecário, tá aqui os livros. Então ele vai lá, vou estudar, vou voltar no tempo. E ele percebe que para ele poder mudar essa questão do ponto absoluto, ele precisa de uma quantidade de poder imensa. Lembra lá no filme que a maga, ela tirava a energia da Dark Dimension pra se manter jovem, e também aquele carinha lá que era pra estar na cadeira de rodas? Então, basicamente a mesma coisa, só que aí o Obend, ele fala, criaturas não vão simplesmente te dar, tipo, toma aqui um pouquinho do meu poder emprestado, não é Pokémon que funciona assim, entendeu? E aí ele faz, tá bom, não vai me emprestar, eu vou roubar. Daí ele vai e começa a sugar poder, só que isso o tempo vai passando, ele obviamente vai estudando por muito tempo, passam-se décadas, e ele consegue, basicamente, o que ele queria, que é essa quantidade de poder. Enquanto ele está absorvendo ali, ele absorve o poder de várias criaturas, de vários lugares. Criaturas místicas. Inclusive, uma já é conhecida nossa, lá do primeiro episódio. Aquele monstro gigante, cheio de tentáculos, que a Agente Carter estava lutando contra ele, no primeiro episódio. Aquele é o Shumagorath. Ele aparece algumas vezes nas HQs como arqui-inimigo do Doutor Estranho. Então pode ser que ele apareça mais aí ou não, pode ser que seja só um fanservice. Mas aí ele tá lá, tome poder, sugando poder, pá. E em um momento, eu sei, já tá cansativo, eu também acho, mas eu tenho que comentar. Que tem um momento que ele dá uma vibe ali meio Mephisto. Inclusive, depois lá do trailer do Miranha, saiu muita gente teorizando que aquele Stephen Strange
possa ser o Mephisto. Eu não acho que seja o Mephisto, mas aquele ali não é o Doutor Estranho. Eu comentei isso no meu vídeo, que ele tá estranho além da conta, né? Tem uma coisa ali errada naquele santuário, tem uma coisa errada ali com aquele Doutor Estranho. E aqui a gente vê, enquanto ele tá mudando, enquanto ele tá arrumando esse poder, ele muda meio que fisicamente também. Então tem um quadro ali, uma vibe meio Mephisto. Eu sinceramente acho que a Marvel tá jogando isso só pra ficar fazendo graça. Porque lembra lá em Loki, no início, lá nos primeiros episódios, que tinha uma figura que era, ai, todo mundo é o Mephisto, meu Deus, agora é o Mephisto, agora é o Mephisto. Não tinha nada de Mephisto, não tinha nada a ver com nada. Eu acho que eles estão fazendo só de graça. Mas, uma coisa que a gente tem muito importante nesse episódio é o seguinte. Desde o primeiro episódio, o Watcher, ele se faz muito presente. Ele chega pra gente e diz, ó, eu vou ser o seu guia, eu vou apresentar, eu tô assistindo tudo. Só que nesse episódio, a gente tem uma coisa que não tinha acontecido antes. Porque a gente tem essa quebra da quarta parede com o Nosco, né? Que é a definição da própria coisa. Quebra da quarta parede, o personagem fala diretamente com o telespectador. Mas nesse episódio, o Doutor Estranho, ele sente a presença do Watcher. Em alguns momentos do episódio, eu já havia comentado no episódio anterior que ele se fez mais presente. Então, no episódio passado, enquanto estava ali aquela história dos Vingadores, você consegue vê-lo ali numas silhuetas. E aqui, a gente percebe que o Stephen sente a presença dele. Ele faz, ó, eu tô sendo observado, ó, tem alguma coisa acontecendo. E lá no final, quando tá tudo dando ruim, a bosta tá ali prestes a ser jogada no ventilador, ele pede ajuda. Diz, ó, você é um deus, você é poderoso, você pode me ajudar. E ele faz, não, amiga, não posso te ajudar, mas mesmo que eu pudesse, não ia adiantar mais, porque você foi avisado várias vezes, e daí não vou te ajudar, o problema é teu, resolve teus B.O. Claro, a gente vê que no final não dá certo, né? Obviamente, e aquela linha do tempo termina de existir. Mas uma coisa muito importante, na verdade, duas coisas muito importantes. Essa história do ponto absoluto, lá no trailer do Miranha, o Doutor Estranho fala pro Peter, ele diz, ó, você tá tentando viver duas vidas numa mesma linha do tempo, numa mesma realidade, e isso tá bugando tudo. Eu comentei também no meu vídeo que isso não faz muito sentido, porque toda a HQ do Homem-Aranha se baseia em viver duas vidas num tempo só. Mas com a história do multiverso, isso pode ser melhor explicado. Mas trazendo isso pra cá, quando a Ancient One volta e ela avisa pro Doutor Estranho, olha, meu amigo, não faz isso que vai dar ruim, ela tenta resolver o problema e ela termina criando duas versões dele numa mesma realidade. O que pra mim também é um pequeno furo de roteiro. Inclusive vira até piada no próprio episódio. Apesar desse episódio não ser tão piadista quanto os outros, o Doutor Estranho fala, tá, tipo, pra resolver, tu criasse outro problema, basicamente. Mas a gente tem esse conceito, eu gostei porque eu acho que eles estão jogando isso aí já pra gente entender que eu acredito que o filme do Homem-Aranha vai usar muito isso. Então pode ser que seja o motivo real por trás da existência dessas duas versões na mesma linha do tempo. E isso, obviamente, a gente já vê que não dá certo. Se você lembra lá de Loki, quantas variantes não foram destruídas por causa disso? Então, isso aí acontece e aí temos um Doutor Estranho contra o outro e tal. Com relação ao roteiro desse episódio, eu gostei bastante. Com certeza eu amei muito mais esse episódio do que os dois anteriores. Continuo gostando muito do primeiro, mas esse foi maravilhoso. Esse episódio me fez querer ver a continuação. Realmente é o tipo de coisa que eu tava esperando. Eu já comentei nos anteriores que eu tava ficando um pouco decepcionada, mas esse me encheu um pouco mais de gás. E uma coisa que eu tenho no final. Eu comentei aqui a história do Watcher, que ele se faz mais presente nesse episódio. Após o final do episódio, já na parte dos créditos, a gente tem um quadro que mostra que pra mim é claramente tipo um escritório, só que me lembra muito o escritório do Kang lá de Loki. É muito parecido. A gente tem uma possível identidade para o Watcher eu já comentei isso aqui no meu vídeo anterior, mas pode ser que seja o próprio Kang. Eu não acredito que a Marvel vai introduzir tantos personagens, pelo menos não no live action, assim nessa nova fase, até porque já tem muita informação. Já temos o filme do Eternals vindo por aí, que vai ter uma gama enorme de personagens que até então ninguém nunca nem falava sobre. Então eu não acho que vamos ter um grande outro super vilão, fora os que já foram apresentados, como por exemplo os Deviants ou o Kang, que pode ser que ele nem venha aí como vilão, mas vamos ter que esperar. Esse episódio é um episódio bem mais dark. Temos muita magia, obviamente, Doutor Estranho não podia ser diferente, magia. O vermelho tá muito presente, magia do caos, então lembra lá de WandaVision. Justamente após o Doutor Estranho, nessa sua tentativa
errônea e incansável de salvar a Christine, e ele pende lá pro lado negro da força. Então a gente realmente vê ele sugando magia de onde não deveria, então magia do caos. E não tem como não conectar isso com o filme do Doutor Estranho. A gente vê nesse episódio que ele começa a ficar louco nessa tentativa de salvar a Christine mesmo sem poder e mesmo ele sabendo que não vai dar certo, porque no fundo ele sabe que não vai dar certo. Loucura, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Vermelho. Esse episódio foi só uma pitada do que a gente vai ter no próximo filme do Doutor Estranho. Claro que vamos ter que esperar bastante aí ainda. E também o filme do Miranha vai se conectar. Então pode ser que muitas teorias que a gente tem até agora mudem não só com o filme do Homem-Aranha, mas até o final dessa temporada de What If. Que agora eu confesso pra vocês que eu tô com um pouco mais de gás. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente se teve alguma coisa que você viu nesse episódio que eu não falei aqui nesse vídeo. Um beijo e até a próxima.